Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de imunologia, certo? E vamos tratar aqui de um assunto de extrema importância dentro dessa imunologia básica, né? Vamos falar sobre uma relação importantíssima aqui, que é a chamada relação antígeno-anticorpo, tá? E que a gente aqui vai colocar as siglas AG-AC. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que AG vai significar antígeno, tá? Então, sempre que a gente usar esse AG aqui, é de antígeno. E AC vai significar anticorpo, né? Então, sempre que nós usarmos AC, nós estaremos remetendo a anticorpo, certo? Então, relação antígeno-anticorpo. E aí, agora, com o decorrer da nossa conversa aqui, né, da nossa aula, nós vamos entender o que é antígeno, né? E você já tem uma noção um pouquinho do que é o anticorpo. E agora a gente vai entender o que é esse chamado antígeno, certo? Então, vamos lá. Então, antígeno, o que é isso? É uma molécula, né? Então, o que a gente primeiro tem que entender é que antígeno é uma molécula, né? Essa molécula nós vamos ver que pode ser, por exemplo, vou até estar aqui embaixo, eu vou sublinhar. Parte, né, a porção de uma bactéria, parte de um protozoário ou parte de um vírus, né? Então, isso é um antígeno, certo? Então, uma molécula que vai desencadear uma resposta imunológica, ou seja, quando uma porção dessa bactéria, do protozoário, do vírus ou até de um fungo, né, adentra o organismo, então a gente tem que lembrar que o organismo ele precisa ter aquela função, né, de reconhecimento, certo? Então, de reconhecer aquele antígeno, ou seja, reconhecer aquela molécula como um corpo estranho. Então, a partir do momento que isso acontece, ele reconheceu que aquilo não é próprio do organismo, o que vai suceder? Acontece que vai ser necessário que o organismo reaja perante a isso, né? Então, ou seja, de que maneira ele vai reagir perante a entrada dessa molécula estranha? Desenvolvendo uma resposta imune. E essa resposta, pessoal, ela pode ser com base em diversos, né, o que a gente conhece como sinais ou sintomas. Então, uma coceira pode ser uma resposta, né? A alergia, a inflamação, certo? Pode ser uma resposta, né? E outros N sinais e sintomas, um espirro, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de resposta imunológica, certo? E isso só pode acontecer no organismo a partir do momento que um corpo estranho entra, né? Então, o organismo ele tem que reconhecer esse corpo estranho e a partir do momento que ele reconhece, ele tem que ir lá para combater, desenvolver essa resposta imunológica. Então, é essa a intenção do organismo, certo? Essa molécula, que é parte da bactéria, do parasita ou do vírus ou do fungo, precisa desencadear uma resposta por meio de dois grupos de células, que a gente chama aqui de LB e LT. O que significa LB? O que significa LT? Vou anotar aqui, ó. LB significa linfócito B. LT significa linfócito T, certo? Então, são dois grupos de linfócitos, né? Extremamente importantes para o organismo, para a resposta imunológica. Então, essa resposta vai ser desencadeada por meio deles. Então, tanto por meio do linfócito B, quanto por meio do linfócito T. A gente vai ver as funções mais para frente aí de cada um deles, mas funções importantes, né? Então, a gente já viu um pouquinho sobre a função do linfócito B, que ele precisa se diferenciar, né, em plasmócito para ter produção de anticorpo. Então, é uma função extremamente importante. E o linfócito T, nós temos vários tipos de linfócito T. Nós temos linfócitos T que chamam outros linfócitos, outras células para ajudar. Nós temos linfócitos T que vão ser específicos para matar, né? Então, nós vamos ter diversos tipos, mas cada qual com a sua função. Diferente do que a gente conhece como, né, o que eu chamei lá de AC, que é o anticorpo. O que é o anticorpo? O anticorpo é uma proteína, então vou sublinhar a palavra proteína. Produzida por um glóbulo branco específico ativado. Quem é esse glóbulo branco específico ativado? O linfócito B ativado. Quando ele se ativa, lembra, ele vai se transformar em plasmócito, né? E aí tem a produção de anticorpo, que vai reconhecer o antígeno. A relação antígeno-anticorpo é uma relação,
altamente específica. Lembra, né, do modelo chave-fechadura? Uma chave só abre uma fechadura. Então, um anticorpo que vai ser produzido só vai reconhecer o antígeno, específico. Então, vai ter um anticorpo produzido para combater só o coronavírus, né, o antígeno do coronavírus. Vai ter um anticorpo específico para combater o antígeno só da cachumba, por exemplo. E assim por diante. Então, assim como uma chave só abre uma fechadura, um anticorpo só reconhece um tipo de antígeno específico, né? Diferente, né? Então, por isso que a gente fala que é uma relação altamente específica. O que causa o que a gente chama de uma resposta imune adaptativa. Ou seja, ele se adapta mesmo, adquirida ao longo do tempo, ao longo da vida, certo? Bom, e sempre que a gente fala em anticorpo, né, nós lembramos das imunoglobulinas. Por quê? Porque as imunoglobulinas também são moléculas de natureza proteica, assim como os próprios anticorpos. Então, a gente acabou de falar que o anticorpo é uma proteína, não foi? Então, as imunoglobulinas também, tá? Então, também são moléculas que também têm uma natureza proteica ali na sua composição. E essa imunoglobulina vai ser a ligante do antígeno, ou seja, ela vai se ligar mesmo ao antígeno, qualquer que seja ele. E aí, então, vocês estão chegando à conclusão que, peraí, é muito semelhante, né? E aí a gente diferencia receptor de anticorpo pelo local que ela está inserido. Então, quando a gente fala que ela está na superfície de uma célula, qualquer que seja ela, a gente chama isso de um receptor, que são essas imunoglobulinas, tá? As imunoglobulinas, elas são receptores, até porque se elas estão na superfície da célula, são elas que vão receber esse antígeno. E quando estiverem presentes, né, solúveis no sangue ou presentes nos tecidos, a gente chama de um anticorpo. Ou seja, no frigir dos ovos, né, eles são bem semelhantes, né? Muda conforme o local. Então, na superfície da célula é um receptor. Quando estiver no sangue ou tecido, a gente chama de um anticorpo, certo? E aí, diversas células do sistema imunológico conseguem produzir essas moléculas de natureza proteica, ou seja, essas imunoglobulinas, que a gente vai ver que células que são essas, certo? Tudo bem até aqui? Bom, a função de um anticorpo, né, já que a gente está falando dele. Para que serve um anticorpo no organismo? Bom, a gente está vendo aí agora, né, nessa pandemia da Covid, que é necessário que o organismo crie anticorpos para a doença, né, anticorpos para o vírus, certo? Então, o que é isso que tanto se fala em anticorpo? Então, o anticorpo serve nada mais, nada menos, né, para gerar isso aqui, imunidade, né? Então, uma das principais, até comecei trazendo assim para vocês, uma das principais funções do sistema imune é a produção de proteínas solúveis, que circulam livremente. Deixa eu sublinhar aqui, proteínas solúveis que circulam livremente e contribuem para a imunidade, proteção contra substâncias estranhas, que são os chamados anticorpos. Então, falamos aqui que os anticorpos estão no sangue ou nos tecidos, certo? Então, proteínas solúveis que circulam livremente e que servem para quê? Para a imunidade e para a proteção, como nós falamos, né? Então, para que servem os anticorpos? Para gerar imunidade. E o que é imunidade? É proteção, né? Se a gente for pensar, se eu falar a partir do momento que eu adquiri imunidade contra o coronavírus. Bom, sabe, né? A gente sabe que estão existindo casos de reinfecção. Não sei se vocês viram isso. Já foram comprovados, se não me engano, 7 casos de reinfecção por coronavírus. Então, assim, né? Mas suponhamos que a reinfecção, ela não exista, né? Suponhamos. Então, a partir do momento que o paciente desenvolveu o coronavírus em algum momento da vida, ele pode gerar imunidade, ou seja, ele vai criar anticorpos contra a doença, podemos dizer aí que, dependendo da titulação, da quantidade de anticorpos que esse paciente criou, ele não desenvolve mais a doença. Por quê? Porque ele ficou imune ao vírus, certo? Então, para isso que servem os anticorpos. Eles, como nós falamos, são produzidos por um linfócito B ativado, né? Vou até colocar aqui para a gente lembrar, né? Como moléculas secretadas ou moléculas ligadas à membrana. Aqui eu tenho uma imagenzinha bem interessante dessa produção que a gente está falando.
Então, primeiro, aqui eu tenho um antígeno, certo? Parte de uma bactéria, por exemplo, né? Esse antígeno está sendo recebido, olha só, por o que a gente chama de receptor, tá vendo? Que está em forma de Y. E ele está na superfície da célula, né? Então, se ele está na superfície da célula, ele é um chamado receptor, certo? Mas não deixa de ser um anticorpo. Então, ele vai reconhecer, tá vendo? Ele está se ligando a esse antígeno, né? E aqui, só pra gente ver, é um linfócito, tá vendo? Um linfócito B, temos 3 linfócitozinhos B aqui, com esse receptor na superfície da célula. Ele encontra o antígeno, se liga, a partir do momento que isso acontece, outras células são produzidas. Então, acontece o quadro que a gente chama de proliferação clonal, né? Então, maturação. Proliferação e maturação. Então, de uma célula, por exemplo, essa daqui, ó, 2 foram geradas. De mais uma, outras 2. De mais uma, outras 2 e assim por diante. Por quê? Porque é uma célula de defesa. Então, a partir do momento que eu reconheci esse antígeno, reconheci que isso daqui não é próprio do organismo, eu preciso me defender. E para defender, eu preciso de mais soldados, não é isso? Então, por isso que essas células aqui, que são esses nossos soldados, passam por processos de proliferação. Então, aqui nós temos uma virando 2 e assim por diante. Só que lembra que eu falei que é necessário que essa célula aqui se diferencie em uma outra? Então, olha só, olha para essa célula, a forma dela, e olha para essa. É diferente, não é? Bem diferente. Então, essa célula é uma célula B, como vocês estão vendo, um linfócito B, que está se diferenciando, olha só. Aí ele passa a se ativar e se transformar em quem? Em plasmócito. Então, a partir desse momento, ela já está pronta para produzir o quê? Ó, aquele forma de Y que a gente viu, que são os anticorpos. Ou seja, a partir desse momento já está pronto para defender mais ainda o organismo desse antígeno que adentrou. Só que vocês estão vendo que nem todas as células se transformaram em plasmócito. Alguns linfócitos B se mantiveram do mesmo jeito e se transformaram em células de memória. E é por conta dessa célula de memória que a gente, por exemplo, cria as imunidades contra as doenças. Então, eu tive catapora, né, varicela, uma vez na vida e não tive mais. Por quê? Porque eu tenho célula de memória, certo? Então, por esse motivo, o paciente não adquire a varicela de novo, né, a catapora novamente. Então, moral da história, né, só para fechar, o receptor aqui que está na superfície da célula, do linfócito, reconheceu o antígeno, ele se multiplicou, parte desses linfócitos se transformou em plasmócito, produziu anticorpo, e outra parte se transformou em célula de memória para que o organismo consiga se recordar de que já entrou em contato com aquele antígeno, certo? E para a gente finalizar, o que nós falamos, né, para fechar, então o anticorpo é produzido e secretado por linfócito B ativado. Esses linfócitos B ativados é o que a gente chama de plasmócito, né? E a principal propriedade, ou principal característica dos anticorpos é disso aqui, ó, de ligar com afinidade elevada a outras moléculas. Então, aqui, ó, essa ligação que nós vimos é uma ligação extremamente... com uma afinidade extremamente alta, porque se houve ligação é porque houve reconhecimento. Se houve a abertura da chave, da porta, porque você colocou a chave certa na fechadura, é uma afinidade elevada, é o que acontece aqui nesse caso. Certo, pessoal? Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido esse pedacinho e na próxima aula, no próximo momento, a gente vai dar continuidade a isso, falando mais ainda sobre as características dos anticorpos, tipos de imunoglobulinas e assim por diante, tá bom? Bom, então desde já agradeço, até mais, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro.